Glória a Deus. Muito boa noite, que a paz esteja contigo, que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus. Estou aqui em nome de Jesus Cristo para assim anunciar e compartilhar acerca das Escrituras do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Está escrito em Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verás os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. Ou seja, mais do que feliz, as pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus. Deus, Ele abençoa o trabalho daqueles que temem a Ele. O Senhor Deus, Ele multiplica os frutos dos homens que temem verdadeiramente a Ele. Você já procurou saber o que é o verdadeiro temor a Deus? Já buscou viver em verdadeiro temor diante do Senhor? Nós devemos prosseguir adiante em seguir no verdadeiro temor diante do Senhor dos Exércitos, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. E Jesus falou: não tem um mandamento novo, mas a palavra antiga que vocês ouviram, este é o mandamento. Mais do que feliz é o homem que teme a Deus. Temer a Deus é obediência, é fidelidade. Aqui está o segredo para que as pessoas consigam viver uma verdadeira vida de abundância. O verdadeiro temor a Deus. E lamentavelmente isso já não se encontra mais na terra. O verdadeiro temor tem se esfriado. E Jesus fala nos evangelhos, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o temor de muitos se esfriará, como já tem se esfriado. Não existe temor diante do Senhor Deus sem fidelidade, sem obediência às suas palavras. Não existe temor a Deus. Sem praticar as palavras de Deus não existe temor. Que temor é esse que as pessoas dizem ter? É que não consegue abandonar os seus erros. Que temor é esse que dizem ter em seu coração para com Deus, que não conseguem se arrepender de suas idolatrias, suas bebedeiras, de suas mentiras, soberba, dos seus orgulhos e etc. Se não há arrependimento, não há temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você quer ter uma vida com abundância diante de Deus, tema a Ele. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 13 adiante. Capítulo 13, versículo 1 adiante. Quando Jesus ele estava saindo do templo, ele disse a um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ou seja, o discípulo estava admirando o templo e dizendo para Jesus: olha que belo templo, olha que maravilhoso edifício. Eles estavam admirando as construções que os homens fizeram. Eles estavam idolatrando pedras que seriam destruídas. Nós não devemos fixar os olhos nessas coisas porque elas são transitórias, nas coisas que neste mundo há, porque elas vão se desfazer. E Jesus falou, respondendo:
Em verdade, vocês vê esses grandes edifícios, pois eles não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Vai ser tudo destruído. Tudo vai descer terra abaixo. Tudo vai virar ruína. Os homens colocam seu coração em coisas que um dia não existirá mais. E com a sua ganância constrói templos e mais templos. Como se não bastasse construir um templo imenso, agora eles dizem, vamos construir um maior. Como nós vemos lá na própria cidade de Trindade. Como se já não bastasse um templo que comporta milhares de pessoas e arrecada milhões de reais. A ganância é tão grande que os homens constroem mais templos e mais templos para que a sua arrecadação ela se multiplique mais. Só que ficará tudo isso e será destruído, não subsistirá. Jesus ele falou, respondendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Isso se cumpriu. O templo de Jerusalém foi destruído. O templo de Jerusalém foi o único templo em que vemos na Bíblia que Deus permitiu construir. Não há um outro templo na Bíblia, templo feito pela mão do homem, templo de pedra, a qual Deus permitiu construir. Não existe. Se você realmente crê que a palavra de Deus ela é a verdade, então você vai crer no que está escrito em Atos 17. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem aceita ser servido pelas mãos dos homens. Como se ele necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá o sustento e faz todas as coisas. Deus não quer um templo. Deus quer o coração do homem voltado à sua palavra. Deus não quer construções mirabolantes e gigantescas para comportar pessoas. Mas Deus ele quer que o seu coração comporte a palavra da verdade, do Evangelho de Cristo. Porque essas palavras são verdadeiras palavras de vida, verdadeiras palavras de salvação. Os homens em sua ganância, eles buscam loucamente construir templos e mais templos e saem espalhando pela terra como se fossem verdadeiras empresas. Mas Jesus ele apontou para aquele templo em que estava admirando. Imagina, olha que grande esse templo, mestre. Olha que grande essa basílica do Divino Pai Eterno. Olha que gigantesco esse templo que Macedo construiu lá em São Paulo. E Jesus fala, isso tudo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. Ah, mas não é o templo de Deus, por que vai ser destruído? Não é a casa de Deus? Não é. Se fosse a casa de Deus, não teria sido destruído, e até hoje estaria de pé aquele templo em que Deus permitiu construir em Jerusalém. Salomão construiu o maior templo que já existiu na face da terra, dentro do contexto da Bíblia, e esse templo já não existe mais. Mas os homens em seu orgulho, em sua ganância, estão espalhando pela terra a cada dia mais grandes e grandes templos, sendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A humanidade se esqueceu da palavra de Deus, deixou o temor a Deus. Lembra que em Salmo 121, Salmo 128 diz que o homem que teme a Deus, ele prosperará, ele multiplicará os seus frutos, ele viverá bem. Mas os homens não têm temido a Deus e não estão vivendo bem, mas a Bíblia fala que vão de mal a pior. Este mundo vai de mal a pior por não temer a Deus. As pessoas que dizem crer em Deus, por não temer, não obedecer a Deus, estão caminhando de mal a pior. A falsidade em seus lábios, a mentira no seu coração, em seus lábios, há uma mentira em seus caminhos. Há uma infidelidade a Deus que cega o entendimento para que não creia no Evangelho. Porém,
O homem que verdadeiramente teme a Deus, ele comerá os frutos de seu trabalho, ele prosperará diante do Senhor para a vida eterna, e ele alcançará o bem mais precioso, que é a salvação da sua alma. O bem mais precioso é a salvação da sua alma. Deixa de ser avarento. O bem mais precioso não é você ajuntar nessa terra, mas sim no céu. Pois Jesus mesmo disse: não acumulem tesouros na terra, onde destroem as traças, a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulem tesouros diante de Deus. Deixa a ganância. Tudo isso vai ficar e não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído e lançado abaixo. Os discípulos admiraram um templo que Jesus disse que seria destruído e não ficou pedra sobre pedra. E algumas dezenas de anos depois, houve uma ruína daquelas pedras, daquele templo de Jerusalém. A Bíblia vai falar no versículo de número 3 que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de fronte do templo. Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular, dizendo: Senhor, quando acontecerão essas coisas? A partir desse momento, Jesus começou a dizer os sinais de sua vinda, os sinais de seu reino. E Jesus começou a dizer, respondendo: olhai para que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus falou foi: tomem cuidado para que ninguém vos engane. A primeira coisa, quando perguntaram para Jesus qual será o sinal do fim, o sinal de sua vinda, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E Jesus segue as palavras dizendo: porque virão muitos em meu nome e dirão eu sou Cristo, enganarão a muitos. Um dos primeiros sinais que Jesus disse é que muitos serão enganados e virão muitos em nome de Jesus para enganar e enganarão a muitos. Muitos incautos estão sendo enganados. Muitas pessoas, lamentavelmente, estão sendo enganados por não dar credibilidade às Escrituras, por não ter compromisso com a verdade, porquanto não tem interesse em conhecer a verdade e assim foram entregues ao erro, porque não acolheram o amor da verdade para serem livres, para serem salvos. E assim Deus lhes entregou a um espírito do erro, para que creiam na mentira. E essa mentira, ela está hoje circulando pela terra, e as pessoas estão crendo na mentira, uma estátua, de uma imagem de escultura, crendo que aquilo faz alguma coisa por alguém, crendo que aquilo cura, faz algum milagre, acreditando que estão levando uma bênção para casa, mas estão levando uma maldição. E as pessoas fazem campanhas, mas na verdade não sabem que Jesus, Ele quer o coração quebrantado e não sacrifício. Não é sacrifício que move o coração de Deus, mas sim um coração quebrantado e contrito. Se fossem os sacrifícios que agradassem o coração de Deus, feito pelo homem, certamente Deus, Ele não teria enviado Jesus como sacrifício vivo e perfeito, mas antes Ele teria ordenado aos homens para que continuassem apresentando sacrifícios. A antiga aliança, a aliança da lei, os sacrifícios a qual ofereciam para Deus era uma ordenança, mas agora o sacrifício é Cristo. Deus não quer sacrifícios, mas Ele quer a obediência. Misericórdia, Jesus diz: quero e não sacrifícios, nem penitência, nem fogueira santa, nem oferendas, nem outra coisa que seja sacrifício nenhum. Pela mão do homem, Deus quer obediência, fidelidade, não sacrifícios.
não novenas, não romarias, não promessas, não penitências, não dízimos, não fogueira santa, mas sim o coração quebrantado e contrito, isso Deus jamais vai rejeitar. Aquele que chegar até Deus com seu coração arrependido de seus pecados, jamais Deus o lançará fora. Porque Deus se compadece do coração quebrantado, do coração contrito, Deus se compadece. Baal não tem compaixão. João não tem compaixão. São Jorge não tem compaixão. São Pedro não tem compaixão. Santa Maria não tem compaixão. Aparecida não tem. Por quê? Porque são mortos. Simplesmente porque o seu sentimento está adormecido e não tem parte alguma do que se faz debaixo do céu e sobre a terra. Por isso, se torna em vão você rezar a Ave Maria, porque ela não tem parte alguma no que se faz debaixo do céu e sobre a terra. Como diz em Eclesiastes capítulo 9, não tem parte em coisa alguma nessa vida, porque o seu sentimento está adormecido, a sua memória está em esquecimento. Mas a Bíblia fala que os vivos sabem que um dia vão morrer, porém os mortos não sabem coisa nenhuma, não sabem coisa alguma. É uma grande loucura as pessoas quererem consultar o mundo dos mortos para saber o que vai acontecer daqui a algum certo tempo. Os mortos não sabem coisa alguma. Se os mortos não sabem coisa alguma, como diz a própria palavra de Deus, por que as pessoas vão consultar um morto para saber o futuro? Sendo que a Bíblia fala que o amanhã, quem sabe é Deus. O amanhã quem sabe é Deus. Não é um espírito evoluído que vai saber do amanhã. Não são os mortos que vão poder dizer o que vai acontecer futuramente. Quem pode dizer é Deus. E se Deus não quer falar, por que as pessoas vão consultar espíritos de mortos? Se Deus não quer dar ao homem a certeza do amanhã, ou dizer o que há de acontecer, por que as pessoas em sua incredulidade estão importunando a Deus, afrontando a Deus, consultando os espíritos de mortos? Está bem escrito lá no livro da lei, a Torá, a aliança antiga. Deus fala, não consultarás os cartomantes, nem espírito de adivinhação, não recorrerá a nenhum dos tais, pois abominação a Deus é. Aí o povo, por não crer na verdade, por não se conformar com o que está escrito, vai lá na feiticeira, vai lá na macumbeira e diz, para que lê a mão, e pergunta, o que você está vendo? O que vai acontecer? E vão aos médios, e querem saber, por meio dos espíritos enganadores, o que vai acontecer. Só que a Bíblia fala, não consultarás os cartomantes, e nem espírito de adivinhação, pois abominável a Deus é. Esse mundo está aborrecendo a Deus de uma forma tão grande e não fazem questão de se arrependerem, não sabem o que há de vir. Este mundo está importunando a Deus com tais doutrinas de demônios e não sabem o fogo que estão brincando. Ah, mas Deus é amor. E se esquece que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Ah, mas Jesus é o Deus do amor. Se esquece que Jesus, ele diz que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Todo homem é uma árvore diante de Deus. E todo homem deve produzir diante de Deus fruto que glorifique a Deus. Porque tais frutos desonrosos, tais caminhos vergonhosos diante de Deus, te levarão ao fogo. Quando o fôlego de vida desce ou sobe, e a alma sai do corpo, a árvore foi cortada pela raiz. O que faz a árvore viver? Senão as suas raízes na terra.
A sua raiz na terra é enquanto a sua alma está dentro do seu corpo. Mas um dia essa árvore será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Queira se arrepender enquanto ainda há tempo. Não queira brincar de crer em Deus. Não queira brincar com o fogo consumidor de Deus. Não queira experimentar da ira de Deus. Não queira encher a taça da ira do Senhor, mas queira se arrepender. Queiram se voltar ao verdadeiro temor a Deus, para que possam ser salvos e possam se salvar desta geração maligna e perversa. Salvai-vos. Jesus, ele diz acerca dos sinais, e Jesus, ele diz, sinais a qual antecedem o dia da sua vinda e do seu reino. Jesus fala então, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhem por vocês mesmos, porque vocês serão entregues aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. São sinais tenebrosos. Esses são sinais de Jesus Cristo para a sua vinda e seu reino. Sinais esses tenebrosos que a Bíblia diz. É um livro que alerta, mas as pessoas não dão ouvido. É um livro que está na terra, percorrendo os quatro cantos da terra, alertando os moradores para que se arrependam, para que se tornem a verdade, mas não querem se arrepender, não querem dar ouvidos ao que está escrito agora. E como estarão quando chegar o fim com Deus? Como estarão aqueles que rejeitaram a Deus junto dele? Jesus, ele disse assim, que este evangelho do reino, ele vai percorrer os quatro cantos da terra. Versículo 10. Este evangelho, importa que este evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Está sendo pregado justamente em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, a todas as pessoas, tanto aos que ouvem, como aos que rejeitam, tanto aos que crêem, como aos que não crêem. O evangelho está sendo pregado em testemunho. Não haverá desculpa. Ah, Senhor, não sabia. Deus, como assim? Deus justamente está alertando agora. Se conscientiza para onde está indo a tua alma, se conscientiza qual está sendo a sua escolha. Se tua escolha te levará ao céu ou ao inferno, esteja ciente, porque a Bíblia fala que quando o teu fôlego de vida tornar Deus, certamente a tua alma ela irá para uma eterna morada. Você terá uma eterna morada, independente se crê ou não. Todos nós um dia deixaremos esse tabernáculo de habitação para ir a uma nova morada eterna. Será de uma eternidade de descanso ou de tormento. Só basta você fazer sua escolha hoje. A sua escolha é agora. Após a morte segue a juízo. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. A tua caridade não vai te livrar do inferno. Não. Só basta se arrepender e se tornar a Deus. Aquele que permanecer até o fim vai ser salvo. Somente esses serão salvos. Somente. Não são os caridosos. Não são as pessoas de bom coração que serão salvos. Não. Somente os que fazem a vontade do Pai se salvarão. Não são os que pertencem à congregação cristã que vão ser salvos. Não. Não é os da Universal. Não é os católicos. Não é os evangélicos. Não. É os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Você faz a vontade do Pai que está no céu?
Ou continua vivendo fazendo a vontade do diabo? Bebendo cachaça, fumando, se drogando, adulterando, mentindo, cheio de idolatria esse mundo está. Idolatram jogadores, idolatram ídolos de internet. O mundo está afundado na idolatria. O mundo está dando a sua honra aos ídolos, mas Deus não divide a sua glória com os ídolos e nem tampouco com as imagens de escultura. Porém se esquece que por essa palavra houve as gerações passadas e que foram revertidas e deixadas a cinza. Sodoma e Gomorra foi essa geração que foi reduzida a cinza e pó. E a Bíblia fala que Deus fez isso para que houvesse temor. E não há mais temor. Mesmo as pessoas sabendo quem é Deus, mesmo as pessoas ouvindo acerca de Deus e sabendo o que Deus tem poder para fazer, as pessoas não querem se voltar a Deus em temor e não querem se sujeitar a Deus. Igual quando Deus anunciou a Jeremias: Jeremias, fala para o povo não fazer sacrifício à rainha do céu. Jeremias fala para o povo não fazer oração à rainha do céu. Jeremias fala para esse povo rebelde deixar de idolatrar a rainha do céu. Jeremias foi e anunciou as palavras de Deus, e o povo disse: não daremos ouvido a essa palavra, não se voltaremos a essa palavra, mas continuaremos a praticar tais coisas. A rebeldia do homem o leva à sua destruição o mais rápido possível. Essa rebeldia do homem, ela custa muito caro, custará muito caro, porquanto não buscando temer a Deus, não se sujeitar a Deus, assim Deus os entregou as suas tais práticas pecaminosas, desonrando a si mesmos. Olha quanto as pessoas elas deixaram de temer a Deus no passado. Compara com o dia de hoje. Olha as gerações passadas que mesmo os servos, os profetas pregando de uma forma eloquente, de uma forma de tão cheio de poder, não quiseram se arrepender. Compara com a geração de hoje. Compara. No tempo em que era anunciado o Evangelho, Jesus rodeava de pessoas para ouvir. Hoje as pessoas rodeam para comprar, para vender, para se embebedar, para assistir o ídolo do futebol, mas as pessoas não se importam com o Evangelho, não se importam com as palavras de Deus. As pessoas enchem, param tudo, enchem sua casa, param tudo, para poder ver o ídolo do futebol. A idolatria é muito grande pelo futebol, mas o amor para com Deus é muito pequeno. As pessoas não param um minuto sequer de pecar, para se dobrar diante de Deus, não param um minuto sequer para ouvir as palavras de Deus, para examinar as palavras de Deus. No passado, meu amado, era um pouquinho diferente. A frieza no coração das pessoas tem se multiplicado a cada século que se passa. A cada dia mais as pessoas estão se afastando de Deus. O motivo é o pecado. Esse é o motivo das pessoas não estar mais preocupadas com a palavra de Deus, que é a mesma que te ensina a caminhar com Deus e que é a única que pode te levar a viver uma vida com Deus. A Bíblia é uma instrução de Deus, mas os soberbos rejeitam ela para viver na homossexualidade. Os soberbos rejeitam essa palavra para viver se embriagando como pessoas sem raciocínio lógico, sem racionalidade. A Bíblia fala que deixaram a verdade pela mentira, trocaram a justiça pela injustiça e desonrando a Deus em seus próprios corpos. Arrependam-se, moradores, arrependam-se, pois a sua ruína virá. Arrependam-se enquanto há tempo. Quando estiver já na sua última hora, certamente
quererão a misericórdia de Deus, buscarão pela misericórdia de Deus, mas quem te garante que será encontrado? Quem te garante que haverá mais uma oportunidade? Quem pode te garantir que haverá um último suspiro e um último pedido pela misericórdia? Não brinque com a misericórdia do Senhor. Não brinque com o fogo consumidor de Deus. Vivam em temor diante do Senhor. Deixem de tomar o nome de Deus em vão. Os sinais estão ocorrendo. E isso é muito preocupante. E os sinais estão sendo rejeitados. Os sinais estão sendo negligenciados. Não negligencie os sinais da vinda de Jesus. Não rejeite os avisos. Os avisos estão vindo. E as pessoas quererão dizer que não sabiam. As pessoas vão querer dizer que não houve chance, que não houve oportunidade, que não... E várias desculpas quererão dar diante de Deus. Mas não vão ter como. Indesculpáveis. Serão indesculpáveis. Uma geração que está rejeitando sinais. Uma geração que está negligenciando os sinais. É a mesma geração que vai pedir misericórdia. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Serão as últimas palavras ouvindo da boca de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus dirá as últimas palavras e você será lançado nas trevas, e ali haverá choro, ranger e pranto de dentes. Pranto, ranger de dentes haverá. Quando verdes que já estão afastados e distantes de Deus, ou seja, quando vê que já não há mais oportunidade, não há mais misericórdia, e que já estão distantes de Deus, quando vê que já estão se aproximando do fogo, quando vê que já estão se queimando, quando perceber que a chance e oportunidade foi rejeitada, será tarde demais. Estão rejeitando os sinais. É uma grande loucura rejeitar os sinais. Os avisos estão sendo emitidos, estão sendo apresentados nos céus, na terra. Os sinais estão em toda a nossa volta. Jesus ele falou que haverá sinais nos céus e na terra. No livro de Lucas, os sinais estão muito evidentes. Jesus continua dizendo no sermão: porque haverá então rumores de guerras, haverá guerras, não se perturbem, porque assim tem que acontecer, porém não será o fim. Isso tem que acontecer, mas não será o fim. Não será o fim quando começa a acontecer guerra. Quando os sinais de Jesus começam a acontecer, ainda não é o fim. Porque a terra vai passar um aperto muito grande. O mundo vai passar uma grande tribulação muito grande, mas não é o fim declarado. Será apenas sinais. Será apenas o princípio das dores, disse Jesus. Isso será apenas o princípio das dores. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Marcos capítulo 3, versículo 8, será o princípio das dores. Os incrédulos sentirão na pele o princípio das dores. Vão sentir as dores de parto, como a mulher que está grávida. As dores se multiplicarão. A Bíblia fala na primeira carta de Tessalonicenses que a terra está com dores de parto até que seja gerado filho. Que dores de parto são essas? São grandes tribulações. São dias tenebrosos, são dias em que não haverá paz, são dias em que os homens vão pedir pela misericórdia de Deus, mas não vão encontrar. São dias em que os homens vão desejar em que as pedras caiam sobre vós, e vão desejar que os montes caiam sobre eles, mas não encontrarão descanso de seu tormento,
porquanto se afastaram de Deus e rejeitaram a grande misericórdia do Senhor. Esses sinais não podem ser ignorados, porque uma vez que se rejeita a misericórdia de Deus, e assim parte para um dia tenebroso como esse, é impossível alcançar o socorro de Deus. Uma vez que o homem ele perece sem Deus, partindo já para a sua eternidade, não há mais misericórdia. Como Jesus falou, Ele quer misericórdia, Ele não quer sacrifício. Mas Jesus fala assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles verão o reino de Deus. Os misericordiosos vão ver o reino de Deus. Os quais rejeitam a misericórdia jamais verão o reino de Deus. Lamentações 4 diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos, pois suas misericórdias são grandes e a cada manhã se renova, e a causa de não sermos consumidos são as suas misericórdias. As suas misericórdias estão sendo derramadas sobre a terra, mas um dia também a sua ira cairá sobre os homens maus. Um dia essa ira, a ira do Cordeiro, cairá sobre os homens rebeldes, sim. Sim, a Bíblia declara: como eles não quiseram saber de Deus, não se importaram de conhecer a Deus, Deus os entregou às suas práticas más, aos seus costumes pecaminosos, para desonrarem a si mesmos em seus corpos, estando cheios de ódio, malícia, iniquidade, idolatria, bebedeiros, adultério, ódio, roubos, furtos, engano, mentira. Tudo isso está no coração dos homens que não temem a Deus, dos homens que não se voltam a Deus, que não se arrependem dos seus pecados, porque já não há temor. Não há temor. O homem que não ouve as palavras de Deus, ele não tem temor. O homem que não se volta às palavras de Deus, ele deixou temor. Ele se tornou como um animal irracional. Ele endureceu o seu coração como uma pedra para não reverenciar a Deus. E se torna como uma estátua, como aquela imagem de escultura que não faz nada vezes nada, que fica ali a sua vida inteira parado. Assim estão os homens diante de Deus. Os homens estão igual a estátua, igual a imagem de escultura diante de Deus. Não conseguem diante de Deus reagir, obedecer, se tornar Deus, seguir a Deus, porque estão com seus corações entenebrecidos. Tem olhos, mas não veem, não contempla a verdade de Deus. Tem ouvidos, mas não se torna a verdade de Deus. Tem pés, mas não andam em conformidade com a vontade e os caminhos de Deus. Tem mãos, mas não se voltam a servir a Deus. E assim estão as pessoas, igual os ídolos das nações, igual as estátuas, mortos. Jesus, ele está dando sinais. Você vai continuar rejeitando sinais. Uma grande loucura é continuar rejeitando sinais. É uma grande loucura. Os sinais estão te avisando: salve quem puder. Os sinais estão emitindo um alerta a essa geração: salve quem puder. Prepare-se enquanto pode. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Abandone os ímpios seus caminhos maus. Torne os homens ao Senhor. Torne o seu riso em choro. Torne o seu orgulho em quebrantamento. Torne-se ao pó. Clama a misericórdia de Deus, porque certamente haverá misericórdia. Mas não se quebrantam diante de Deus, não se humilham diante de Deus e nem tampouco dão ouvidos. O mundo perecerá de uma forma tão tenebrosa, por estar rejeitando os avisos, por estar se embrutecendo o seu coração diante de Deus. Verão a realidade, o que é o inferno que tanto foi pregado. Conhecerão a realidade do que é o tão tenebroso inferno, a qual os pregadores anunciaram, a qual os mensageiros de Deus anunciaram. Verão com os próprios olhos
O quão real realmente é esse inferno que a Bíblia tanto mostra e quanto é assim pregado. Porque Jesus ele deixou bem claro, anunciou que ele pode lançar no inferno a alma e o corpo. Você acha que Jesus estava falando de alguma coisa inventada? Quando Jesus falou, teme a Deus, ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Você acha que Jesus estava inventando alguma coisa para gerar algum medo no coração das pessoas e esse medo trazer as pessoas aos caminhos de Deus? Parece que as pessoas não levam a Deus a sério. É como se Deus estivesse brincando e as pessoas brincando com Deus. Porque dizendo hoje sobre o que a Bíblia diz, as pessoas apenas entendem do jeito que querem. Como se alguém estivesse lançando alguma mensagem de medo, uma teoria do medo, para te fazer vir para Deus. Mas na verdade, tudo que está escrito é aviso, é real, vai acontecer, está prestes a acontecer, um dia vai acontecer, queira ou não, mas as pessoas não se despertam. Infelizmente se embrutece seu coração porque o diabo cegou seu entendimento. Está escrito na carta aos Coríntios: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Esse é o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho, para que não coloque os seus olhos no caminho da verdade, para que não coloque o seu coração à obediência a Deus. E os sinais estão vindo, está sendo anunciado, pois o rei, ele está às portas. O rei, ele está às portas e bate. Porém, as pessoas estão ignorando, estão rejeitando. E ele está prestes a fechar a porta, igual fechou a porta da Arca de Noé. Lembra que a Arca de Noé se fechou, a arca era uma porta que quem entrava podia se salvar. Salvou 8 pessoas de uma geração inteira. Uma minoria. Aqueles 8 representam a minoria dos salvos que haverá em todo o mundo, em todo o planeta. Os que entraram pela porta da Arca de Noé é representação da última geração e de todas as gerações reunidas juntamente para serem salvos. A minoria. É a minoria. Jesus falou que são poucos que se salvam. Bom mestre, são muitos que se salvam. Jesus diz, entre pelo caminho estreito. O caminho é estreito e apertado, mas conduz à salvação. Porém é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porém, muitos entram por esse caminho. O caminho do pecado é uma porta larga para o inferno. O caminho da imoralidade é uma porta larga para o inferno. O caminho da embriaguez, da bebedeira, é um caminho largo para o inferno. São passos largos que estão dando para a sua perdição. O caminho da homossexualidade é um caminho com passos largos para o inferno. Todo pecado são passos largos para o inferno, e as pessoas estão caminhando rapidamente para a sua destruição, por não dar ouvidos, por rejeitar os sinais, por rejeitar os avisos, pela sua negligência, pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua incredulidade. Mas a Bíblia fala que ainda que o homem seja incrédulo, a sua incredulidade não aniquila a verdade. Ainda que as pessoas não creem no que está escrito, ou seja, na verdade de Deus, sua incredulidade não anula a verdade de Deus. Se voltem a Deus, abandonem o orgulho, abandonem a imoralidade, a mentira, a embriaguez, a homossexualidade, o adultério, a idolatria aos ídolos. Deixe esses ídolos, te levarão ao inferno. Deixe o homem seus maus caminhos, tornem-se a Deus. Deixe urgentemente os seus maus caminhos, eles te levarão ao inferno. Quem pode te levar para Deus é Jesus, por meio de suas palavras. E essas palavras anunciam que o fim vem. O fim está próximo. Nós vemos verdadeiramente se cumprindo os sinais, terremotos. Percebe a grande fúria que está havendo na terra, onde os terremotos estão se multiplicando.
seria apenas uma coincidência. Jesus falou que vai haver terremoto, pronto, está acontecendo porque é coincidência. Não é porque Jesus falou, não. Não é porque Deus assim quis, mas é porque é uma coincidência. Assim diz os incrédulos. Assim os incrédulos vivem por aí dizendo, tudo é normal. Sempre aconteceu, na verdade. Se acontecer, então o que está escrito é o que? É mentira? Se tudo isso acontece porque tem que acontecer, porque é normal, então a Bíblia é o que então? Estão dizendo que a palavra de Deus é mentirosa? É isso que essa geração quer se referir, que a palavra de Deus é mentirosa? Porque Jesus falou, vai haver fome em todos os lugares. Ah, mas sempre houve fome. E Jesus fala assim, haverá terremoto. Ah, mas sempre houve terremoto. E então, haverá reino contra reino, guerras, rumores de guerras, e grandes tragédias. Mas as pessoas são incrédulas, elas dizem que sempre houve isso. Só que, se você para pensar, e você não ignora os avisos, isso acontece com mais frequência, inclusive em lugares que não tem probabilidade de acontecer. Se você percebe, nós estamos cercados desses sinais em que nunca aconteceram outrora em nossa volta. Terremotos outrora eram coisas que só aconteciam no Japão, com muita veemência e frequência no Japão hoje. Agora, recentemente, em Brasília, numa cidade do estado de Goiás, houve um terremoto, está se aproximando. Os sinais estão nos cercando. A natureza está gritando assim, ó, dizendo ó, que o reino de Deus está à porta. Dizendo que Cristo está às portas. A natureza está pregando para você e você está ignorando. A natureza está te alertando, está anunciando para você o dia do Senhor e você está rejeitando. Não ignore os sinais, não ignore os avisos. Pois o que é de acontecer, acontecerá. O fim vem, o fim virá. A Bíblia fala, e o que há de vir virá e não tardará, por mais um pouco de tempo e se cumprirá. Jesus então diz, importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejam vocês de antemão preocupados pelo que vocês devem dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vocês que falarão, mas o próprio Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Levantar-se-á os filhos contra os pais, e os farão morrer. Sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Perseguirão uns aos outros, o irmão vai entregar o próprio irmão, o pai estará contra o filho, ou seja, os seus inimigos se tornaram os da própria casa. Sinais estão sendo ignorados, os sinais estão sendo rejeitados. Não seja negligente. Jesus falou que estará reino contra reino. Que reino é esse? Jesus falou, os da própria casa serão seus próprios inimigos. Os pais entregarão os filhos, o irmão entregarão o irmão, e ambos estarão uns contra os outros. Está acontecendo. Você não quer perceber? O grande dia está próximo. Você não quer se arrepender dos seus pecados? Não quer trocar a sua vida de erro para viver uma vida abundante em Deus? Até quando rejeitarão o certo, trocando pelo errado? Até quando continuarão trocando a misericórdia pela grande ira de Deus? Está se cumprindo. Jesus falou que importa que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. Por quê? O Evangelho é uma forma de testemunhar ao homem o seu futuro, alertar o homem acerca do que há de acontecer, e as pessoas estão sendo alertadas há muito tempo, há milhares de anos. O mundo vem sendo alertado desde que Jesus ressuscitou. E o primeiro aviso, as primeiras boas novas foi que Jesus ressuscitou dentre os mortos.
e depois anunciaram essas palavras que Jesus falou, os sinais. Os sinais estão pregando para nós, dizendo que o dia está próximo, o tempo está se aproximando, moradores da terra. O tempo está se esgotando, moradores de Goiânia. O tempo está se esgotando, moradores. Sujeitem-se a Deus, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, tornem-se a Deus. Não brinca com a misericórdia. Deus, Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Jesus, Ele fala que então haverá tribulação na terra como nunca houve antes. Jesus, Ele diz que haverá na terra uma tribulação, essa qual nunca houve. Pode estourar várias guerras a qualquer momento e nós podemos estar ali no meio e as pessoas não creem, estão vivendo como incrédulos. Quanto aos sinais, resta você crer, porque o que há de vir vem, Deus guardará os que temem a Ele. A Bíblia fala que Deus, Ele acampa com seus anjos ao redor daqueles que o temem. E Deus pode somente guardar os que verdadeiramente temem a Ele. A forma de você dar legalidade ou a Deus a liberdade de Ele habitar em sua vida, de Ele assim guardar a sua vida, é temendo a Deus. Mas o homem mau vai de mal a pior, enganando-se uns aos outros e enganando a si mesmo. Desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Bem-aventurado é o servo, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Que o Senhor Deus possa assim ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia e ver quebrantar o coração de quem Ele quiser, porque a Bíblia diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser e quebrantará aquele em que também Ele quiser. Creia no Evangelho, deixe sua incredulidade, se arrependa, torne-se ao Senhor pela sua benignidade. Glória a Deus, aleluia. Ah, não acredito, irmãos. Eu coloquei aqui pra filmar, irmãos. Só que eu coloquei aqui, ó, e bloqueei. Não filmou. Ainda bem que eu coloquei pra filmar na câmera. Pelo menos essa filmagem que eu vou ter. Mas por que que eu fiz isso, irmãos? Aqui, ó. Eu tenho esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ele me permite filmar com a tela apagada. Só que eu me esqueci de abrir esse aplicativo. Mas tá bom, faz parte. Faz parte. Vem cá. Olha o totozinho aí, ó. Dá um sorriso pra câmera. Ah não. Ah não. Ah não. Tudo bem? Você aí tava ouvindo a palavra de Deus? Só você? Só você? Ah, nem, gente. Aí, que gracinha. É isso aí, amados irmãos. Finalizar por aqui a pregação de hoje. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos seguir o caminho para casa.